Apocalipse de João e suas controvérsias. Autor San Telmo. Capítulo 7, terceira parte. Julgamento geral. Um novo céu e uma nova terra. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10. Depois de se completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá dela para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-las para o combate. Serão numerosas como areia do mar. Subiram à superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Mas desceu um fogo dos céus e as devorou. O demônio, sedutor delas, foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já estavam a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Após o reino de 1000 anos, Satanás será solto. Isso quer dizer que, mesmo com a civilização vivendo sobre a luz de Cristo, os homens sofrerão uma queda. Será que irá acontecer uma nova queda de Adão no paraíso? Mas diz que o próprio Deus fez cair fogo do céu e os exterminou. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Julgamento geral. Vi, então, um grande trono branco e aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face, e já não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. O mar restituiu os mortos que nele estavam. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea. Cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançados no tanque de fogo. A segunda morte é esta: o tanque de fogo. Tudo o que não foi encontrado inscritos no livro da vida foi lançado ao fogo. Esse julgamento geral será após a segunda queda. Primeiro, temos a narração que Satanás é solto e novamente tenta fazer guerra aos santos. E então cai do céu um fogo onde todos são eliminados. Esse julgamento será antes ou depois dos 1000 anos do reino do Cordeiro e seus eleitos. Pela narrativa, será após o reino dos 1000 anos. Mas o que aconteceu para esse segundo julgamento? Vamos citar o que disse Jesus com relação ao julgamento dos eleitos. Primeiro, vejamos qual o maior mandamento para saber como e em que base será feito o julgamento. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 31. Os 2 maiores mandamentos. Achegou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e vendo que lhes respondera bem,
indagou dele: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que estes não existe. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à tua direita e os cabritos à tua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Perguntar-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, ou nu, ou enfermo? E ele responderá: em verdade, deixastes de fazer isto a um destes pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Então, veja que quem será salvo é quem praticou a caridade. A lei do amor a Deus e ao próximo só é válida quando concretizada com a prática da caridade. Vejamos o porquê segundo o apóstolo Paulo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 4. Ainda que falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o cimbalo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse
todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridades, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4. Vi, então, um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então é isso? O julgamento será porque o primeiro céu e a terra não mais existem. Como? Haverá um novo céu e uma nova terra? Pelas narrativas, será após a segunda queda de Satanás, onde a fera, os falsos profetas e todos que o seguiram serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Vi, então, o novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. A terra será destruída, ou somente sua população? Diz que o primeiro céu, a primeira terra e o mar desapareceram. Será mesmo que o planeta Terra deixará de existir? Mas, segundo a ciência, isso só irá acontecer quando nosso Sol, nossa estrela, implodir. Então, todo o nosso sistema planetário serão extintos. Ou será que somente a vida é que deixará de existir? Se o mar desapareceu, então quer dizer que a vida deixará de existir. Não haverá mais plantas, animais e os seres humanos. Então, a Terra será como o planeta Marte? É mais provável que seja isso que irá acontecer. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém. Uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Esse novo céu e nova terra, citada como sendo a nova Jerusalém, será o mundo espiritual, onde todos os escolhidos de Deus estarão juntos dele eternamente. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 5 a 8. Epílogo da segunda parte. Então o que está assentado no trono disse:
Eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse: está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente a beber da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Então, realmente, a nossa terra, tão linda e maravilhosa, deixará de existir. Ficará árida como um solo seco, como o planeta Marte é hoje. Mas por que isso? O próprio Deus diz o porquê. Eis que renovo todas as coisas. Ou seja, Deus, soberano e dominador, está infinitamente criando. E a própria ciência confirma. Há sóis, estrelas nascendo e se extinguindo. Hoje, a ciência calcula até a idade das estrelas. Assim como na Terra tudo nasce, vive e morre, também as constelações e galáxias nascem, vivem e morrem. Vamos lembrar que no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 31, depois de ter criado tudo o que há na terra, Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Então, cada criação, estrelas, planetas e constelações é uma nova criação de Deus. Isso se verifica no universo. Nenhuma galáxia é igual. Cada uma tem seu próprio formato, constituição e sistema. Mas todas são formadas e constituídas pelo mesmo princípio, o átomo. E Deus completa: sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Isso quer dizer que Deus é o princípio de todas as coisas, desde a criação da vida até tudo que constitui o universo físico e espiritual. E diz para o profeta escrever o que ele disse para afirmar sua condição. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus afirma sua condição de ser verdadeiro. Deus não é mito e sua criação não é obra do acaso. Como foi citado no início deste livro, aqui o livro do Apocalipse encerra a segunda parte de sua divisão. As revelações do futuro. Existe lógica na previsão do futuro? É possível conhecer os eventos antecipadamente? Porque o futuro precisa ser anunciado. Prepare-se para revelações surpreendentes sobre os mistérios do Apocalipse e os segredos por trás das profecias. Inscreva-se agora no canal Controvérsias Histórias da Bíblia. Ative o sininho e acompanhe esta jornada única para desvendar os enigmas do futuro.